Então, cara, é assim, ó. O problema do Corinthians não são as contusões, o problema do Corinthians é exatamente ter que entrar em campo. Esse é o problema do Corinthians. Se, o problema do cara, o Alex Santana ajudou, melhorou muito mesmo o meio-campo, ele deu uma qualidade melhor, tal. Como o André Ramalho também deu uma consistência ali na defesa, como o Garro, em alguns momentos, ele tem lampejos geniais, ele também equilibrou e fez o Corinthians ganhar algumas partidas seguidas, mas no fundo, o Corinthians está na zona do rebaixamento do mesmo jeito no Brasileiro. Não mudou praticamente nada. Então o problema do Corinthians não machucou o Alex Santana, vai ficar uns 2, 3 meses fora. Aí vai entrar outro que já estava lá. Mas quando o outro jogava e o Alex Santana não estava no Corinthians, o Corinthians estava na zona de rebaixamento. Agora, com o Alex Santana melhorou um pouquinho, mas o Corinthians continuou na zona de rebaixamento. Então, o problema do Corinthians é uma coisa muito maior do que contusões de jogadores. Muito maior. O Corinthians não pode, ninguém no Corinthians pode falar assim, caramba, cacete, machucou o Alex Santana, agora ficou difícil pra gente. Não, já estava difícil no início, estava difícil com as contratações, tá difícil agora. Cara, o time do Corinthians é fraco, gente. O time do Corinthians é frágil. O elenco do Corinthians é muito frágil. Se você consegue montar um time de 11 ali para jogar, razoável. Razoável. Porque quando se formou um time titular do Ramon Dias, o time titular do Ramon Dias, quando ele formou esse time titular do Ramon Dias, o Corinthians ganhou do Bahia, ganhou do Criciúma, né? Seguida. Foram 3 seguidas ou 2, sei lá, não me lembro. Mas ganharam 2 seguidas, teve um empate também no meio, empatou com o Atlético, não, sei lá. Não mudou nada na tabela. Olha a tabela do Corinthians. Olha a tabela do Corinthians, onde ele tá. Tá no mesmo lugar que estava há 1 mês atrás, há 2 meses atrás, há 4 meses atrás, no mesmo lugar. O Campeonato Brasileiro começou em maio, nós estamos em agosto, e o Corinthians está no mesmo lugar. Na mesma região. Agora, você vai jogar a Copa do Brasil, ok. No começo do programa, você fala assim, pô, tem torcedores do Corinthians falando que tem que colocar o time misto. Tem que colocar um time reserva, né? Ok, eu concordo. O mais importante é o Campeonato Brasileiro. Mas se com o time titular o Corinthians está na zona de rebaixamento, como que é esse time reserva? Como que é totalmente reserva o Corinthians? Essa é uma pergunta, sabe? Cara, o Corinthians... A melhor coisa pro Corinthians seria cair fora da Copa do Brasil, cair fora da Sul-Americana para tentar se salvar no Brasileiro. O Corinthians não tem um elenco, tecnicamente falando, né? Já mostrou isso, está mostrando isso no Campeonato Brasileiro, para disputar 3 competições. O Corinthians, como todo mundo, disputou uma competição por alguns meses, é só uma competição. E está na zona de rebaixamento. Agora, com 3, como que ele vai fazer? Sabe, o Corinthians está numa situação muito delicada, Tironi. Danilo, não sei o que vocês pensam, mas eu olho assim, eu falo, a única chance do Corinthians se salvar é cair fora da Copa do Brasil e da Sul-Americana. Se ficar com as 3, alguma coisa vai dar muito errado. E aí o que pode dar muito errado é o brasileiro. Eu não sei. Hoje vai jogar no Couto Pereira, né? No Couto Pereira com o Grêmio. Couto Pereira. O Grêmio, mesmo quando estava na zona de rebaixamento, o time do Grêmio, o elenco do Grêmio é muito melhor que o do Corinthians. Era uma questão ali da tragédia do Rio Grande do Sul, depois também não poder jogar na arena do Grêmio, né? A contusão do Diego Costa, que arrebentou com o esquema do Renato. Enfim, agora o Grêmio já subiu na tabela no Brasileiro, já está adquirindo aquela confiança e o time é melhor que o Corinthians. A tendência certa é o Grêmio passar. Ô Danilo, se você fosse... Tem muito corintiano, repito, falando, não, abandona esse negócio aí, deixa pra lá a Copa do Brasil, esse ano aqui é pra escapar. Bota o time reserva e vamos focar nos 3 pontos contra o Bragantino. Lembrando que depois do Bragantino, o Corinthians tem... Olha só a tabela do Corinthians do Brasileiro. Fluminense, Fortaleza, Flamengo e Botafogo. Olha que casca grossa que o Corinthians tem pela frente. Você acha que deveria abandonar ou você acha que não? Vai com tudo.
Eu acho que dá para o Corinthians jogar Copa do Brasil e Brasileirão e abandona a Sul-Americana, que tem o Red Bull no meio aí, né? O dia 13, se eu não me engano, tem jogo Corinthians e Red Bull Bragantino pela Sul-Americana. E aí eu abandonaria nesse ponto, porque a gente sabe que, bom, tem exemplo, faz pouco tempo, o Corinthians com um time bem mais ou menos, conseguiu chegar na final, jogando contra o Flamengo, e aliás fez uma belíssima final contra o Flamengo. Então eu acho que num planejamento, você colocar aí de repente duas competições e não três, você opta por jogar a Sul-Americana com o time B, joga com o moleque, não sei, como disse o Casão, é realmente um mistério o que seria o time B do Corinthians, e joga na Copa do Brasil. Você poupa, pega um jogador que está perto de quebrar, machucar, você tem esse tipo de estudo, ou pelo menos o Corinthians deveria ter, né? E aí você poupa os jogadores que estão mais perto ali de uma lesão muscular, que estão com um desgaste mais alto, e jogaria para mim a Copa do Brasil e o Brasileirão, porque eu acho que tem como você lutar por essas duas frentes, sem contar que o Corinthians, querendo ou não, né, a gente tem que lembrar, todo o dinheiro que entra é importante, a Copa do Brasil é uma fonte de renda relevante para o Corinthians, e já conseguiu segurar o empate no primeiro jogo, então acho que daria para tentar lutar nesse segundo jogo agora por esse avanço, e contra o Bragantino no próximo jogo, não pelo Brasileirão, que é no fim de semana, o outro na terça-feira, aí sim jogaria com o time B, porque a sequência no Brasileirão é muito dura, e dependendo do que o Corinthians fizer, entra em setembro numa crise absurda, porque, como você bem disse, Flamengo, Fluminense, Botafogo, é muito dura essa sequência. Se não bastasse o Fluminense ser um adversário direto, o Fluminense está em ascensão com o Mano Menezes no Brasileirão, está conseguindo vitórias, está saindo lá de baixo. Então são confrontos, ou confronto direto com o Fluminense no caso, ou confronto contra os dois times da parte de cima da tabela. Então o Corinthians precisa realmente ficar esperto com essa sequência para não entrar em setembro praticamente ali na UTI, numa crise bem grande. Casão, é o seguinte, o Domi vai entrar aqui para falar sobre assuntos olímpicos com a gente, tem muita coisa legal para falar, então, portanto, por favor, se você dispensados um pouquinho mais cedo, queremos a relíquia do rock. Então é o seguinte, hoje é especial, né? Porque assim, eu gosto de cinema pra caraca, sou apaixonado desde o cinema mudo, meu pai me mostrou tudo, sou apaixonado por filmes antigos, por séries antigas. Então eu vou mostrar para vocês, primeiro, 3 coisas de épocas diferentes que representam o cinema, né, e a TV. Então eu vou começar com os anos 30, com essa relíquia que eu tenho, que eu sou apaixonado, que é O Gordo e o Magro. Aqui, ó. São 3 filmes do Gordo e o Magro aqui, ó. Dá uma olhada. Oliver Hardy, Stan Laurel, né? O Gordo e o Magro, dos anos 30. Né? Eles fizeram sucesso nos anos 20 e nos anos 30. Olha que coisa legal aqui. São 3 filmes. Para passar para o meio, eu vou mostrar uma coisa que é maravilhosa. Essa aqui é a primeira temporada dos Intocáveis. Esses Intocáveis aqui é uma série de 1959 que foi até 63, e pensa, é aquela história do Elliot Ness e o grupo dos Intocáveis para tentar acabar com o crime organizado de Chicago, que era para tentar prender o Al Capone. Só que essa série aqui era de 59, 20 anos depois do que tudo aconteceu. Então ela é muito próxima, ela é muito real, muito mais real do que o filme que foi feito, que é maravilhoso, que eu adoro, com Kevin Costner, Andy Garcia, Sean Connery, Robert De Niro e tudo mais. Eu adoro aquele filme, mas essa série é mais realístico, é ali, 20 anos depois. É maravilhoso isso aqui. Eu tenho a segunda temporada. Para finalizar a parte dessas décadas que eu estou mostrando, aqui é os anos 60, uma coisa mais cult, uma coisa mais contra a cultura, que eu tenho Agente 86. Olha aqui. Isso eu amo isso. Não é? Eu também adoro. Isso aqui, ó, é a segunda temporada completa do Agente 86. Então eu trouxe o Gordo e o Magro dos anos 30, os Intocáveis do final dos anos 50, começo dos anos 60, e esse aqui, que é da metade dos anos 60, que é genial, uma das coisas mais geniais que a TV americana fez de série, de sátira, do 007, né? Tinha o 007, então eles fizeram o Agente 86, esse daqui. E para finalizar, para uma homenagem às mulheres, já que a Domi vai entrar ali, e eu sou apaixonado
pelo futebol feminino, vibrei pra cacete, sempre defendi o futebol feminino, tô bastante feliz com isso. Eu e o Magrão tivemos uma participação importante nos anos 80, 82, o jogo final do primeiro turno foi Corinthians e São Paulo, foi 2-0. Inclusive eu fiz os 2 gols, o Magrão estava machucado, ele não jogou, mas ele foi no ônibus com a gente. E quando nós chegamos lá, a gente sabia que ia ter uma preliminar de futebol feminino, no Morumbi, que era uma tentativa de já colocar para o grande público mulheres jogando futebol. Então foi uma seleção do futebol feminino de São Paulo, dos times que tinha de São Paulo, contra os do Rio, né? E eu, Magrão, chegamos no Morumbi, eu falei, Magrão, vamos lá ver o jogo do futebol feminino. Subimos, sentamos naquele banco que tinha antigamente, vocês que eram repórteres. Você foi repórter também, Tironi? Foi muito. Então, aquele banquinho que tem atrás do gol do Morumbi, sim, logo que você entra, que ficava o jornalista sentado ali quando o jogo estava rolando, sentou eu e o Magrão ali, ficamos batendo papo esperando o jogo começar. Aí nós vimos 3 meninas vindo com um cara. Aí nós falamos, pô, e aí, que hora que vai começar o jogo? E elas falaram assim, pô, vocês não acreditam, cara, o diretor da federação aqui do jogo falou que não vai ter nossa preliminar porque vai estragar o campo. Tava um sol tremendo, não ia estragar o campo nada, os caras não queriam abrir para as meninas. Ah, não vai ter o jogo? Tá, peraí. Aí fui eu e o Magrão lá no diretor da federação, falei assim, nós demos foi assim, o cara caiu porque ele quis no papo, porque era impossível. Eu cheguei para ele e falei assim, não vai ter jogo? Por que não vai ter o jogo? Não, porque vai estragar o... Mas não vai estragar, não, mas me ligaram, não pode ter o jogo. Assim, então foi o seguinte, vou falar uma coisa para vocês, se não tiver o futebol feminino, nós não vamos entrar em campo. O Corinthians. Final do primeiro turno. O cara se assustou e colocou o futebol feminino para jogar. Botou. Foi 20 minutos. 20 minutos. E aí, desde daquele dia, eu tô inteirado ao futebol feminino. Então eu fiquei muito feliz com as meninas do futebol feminino, meninas do vôlei, meninas do handebol, Rebeca, Bia, todas as mulheres que estão representando o Brasil lá, ganhando ou não ganhando, pegando medalha ou não, estão representando com muita dignidade, porque não é só as mulheres. O esporte olímpico, eles são apaixonados pelo esporte. Não tem nada a ver ganhar ou perder. É a paixão pelo esporte que eles fazem. Então é lindo. Então, para homenagear as mulheres, eu trouxe uma mulher mesmo de respeito, cara. Esse disco aqui é um dos principais discos da história do rock e do punk rock. Esse aqui, Horses, é muito bom, da Pat Smith. Esse disco aqui, você sabe que ele é considerado, por muitos, o melhor disco inicial de um artista na história da música, né? Horse é o primeiro disco da Pat Smith. Maravilhoso. Então, em homenagem a todas as mulheres do esporte brasileiro, estando na Olimpíada ou não, todas elas mesmo, eu trouxe aqui uma das mulheres mais incríveis da música mundial, do punk rock, do rock, escritora, uma mulher genial. Eu fui no teatro, no Sesc Pompeia, assistir lançamento do livro dela, e ela recitando as poesias do livro, lá no Sesc Pompeia, na véspera do show dela, num festival aqui em São Paulo, que eu fui assistir também. Então, em homenagem a todas as mulheres do esporte, estando na Olimpíada ou não, Pat Smith para vocês, Horse. Sensacional, é demais. Boa, Casão, muito bom, excelente. Vocês estão dispensados, porque agora entra em campo a Domi para falar de tudo de Olimpíada com a gente aqui. Adorei as relíquias do rock, Casão. Eu também estava nesse show aí, que foi no festival aqui em Ibirapuera. Puta show legal. Pop Log. É isso mesmo. Vou deixar uma pergunta que eu sei que você não vai fazer para ela, Tironi. E aí, a Marta tem que jogar ou não, hein? Você vai ver se não vai perguntar. A Domi mudou a enquete. Posso fazer uma coisinha só, que agora que o Danilo falou? Eu queria falar o seguinte, cara. É revoltante mesmo a tentativa de muitos caras anônimos, ou da imprensa também, que fazem parte da imprensa esportiva, na tentativa de desclassificar as meninas, desqualificar, de diminuir os feitos que elas fazem. Porque depois das 2 derrotas, e também da vitória contra a França, teve muita gente que gravou vídeos, que fez lives, criticando, pedindo, cobrando críticas às meninas, né? Diminuindo a vitória contra a França, falando que a França nunca ganhou nada, não foi uma vitória tão importante assim. E ontem o Brasil arrebentou com as campeãs mundiais. E as espanholas têm que levantar a mão para o céu, que foi 4-2, que poderia ter 5, 6, 7-2.
E nenhuma dessas pessoas gravou vídeo nenhum, não teve live nenhuma para falar, para elogiar as meninas, o papel que elas fizeram ontem. Então, aqui vai só um desabafo de uma revolta que eu não vejo motivo para isso. Eu não vejo nenhum motivo para isso a não ser puro machismo. Desqualificação da mulher. Não importa que elas estão jogando futebol. É a mulher que os caras não gostam. Os caras não gostam de mulher que faz sucesso. E isso é revoltante. Boa, boa. Ó, a Domi já vai entrar com a gente aqui, então, agora. Valeu, Casão. Valeu, Danilo. Valeu.